Vamos lá, meus queridos irmãos, a mais uma historinha da Zíbia Gasparetto. O respeito. José Justino dos Santos, fazendeiro respeitado por todo o norte de Minas Gerais, orgulhava-se profundamente de duas coisas: sua fama de homem de bem e sua bela fazenda na Invereda. Zeloso de sua família, cuidava diligente da educação dos filhos e do seu futuro. Todavia, se conhecido por bom, era também temido por intransigente aos seus códigos de honra e duro na aplicação do castigo, que sempre ministrava tanto aos servos como aos demais. Vivia a vida tranquila, na verdade, porém, nem de leve conhecia a metade dos acontecimentos que lhe invadiam o lar. Tanto a esposa como os filhos e os servos, tacidamente, encobriam os assuntos desagradáveis, a fim de evitarem aborrecimentos. Por isso, quando sua filha contou em lágrimas a sua mãe que fora seduzida e abandonada, a mulher temerosa, aflita, pensou unicamente na maneira de ocultar ao marido tal desgraça. Temia-lhe a justiça inflexível, que certamente puniria terrivelmente sua própria filha. A jovem foi, por alguns meses, para a casa de sua madrinha, um tanto distante de lá. Deu à luz a um menino que, para poder ser visto sempre pela mãe, foi dado a um dos empregados do pai, humilde lavrador, para criar. A jovem regressou ao lar, vivendo traumatizada pela dor de ter que quase ignorar a presença do próprio filho. José Justino, entretanto, na austera atmosfera, sempre arvorando-se em juiz, continuava a castigar rudemente todos aqueles que apanhava em erro. Ignorava, contudo, que seu filho mais velho, em quem depositava as mais ardentes esperanças, vivendo na cidade, cursando a escola superior, envolvera-se em escabroso romance com uma senhora casada e sofria chantagem terrível da parte de um salafrário que, para não mostrar ao marido injustiçado algumas fotografias comprometedoras, exigia somas cada vez maiores. O rapaz, no paradoxo da angústia, há alguns meses vinha recorrendo à mãe, que, por tua vez, subtraía ao pai a importância pedida. José Justino, porém, pela energia de suas atitudes e sua vida impoluta, provocava profundo temor e respeito. Dizia sempre que soubera realmente educar os seus e manter bem alto a dignidade da família. Todavia, a situação era falsa, e um dia José Justino surpreende palestra reveladora entre a esposa e a filha angustiada. No relance, toma conhecimento de tudo, sente-se empalidecer. Fisionomia transtorna pelo ódio, expulsa a filha de casa, ameaçando-a de morte, proíbe terminantemente que seu filho mais velho regresse ao lar e passa a derramar toda a sua revolta sobre a angustiada esposa. Torna-se desconfiado, irracível. A esposa amargurada sofre vendo sua querida filha escondida em casa do lavrador humilde que lhe agasalhara o filho e desespera, sentindo a angústia do filho, a quem se vê impossibilitada de enviar dinheiro. Mas José Justino, se era inflexível, também era pai e sofre tremenda desilusão. Sente a solidão do casário vetutos e a morte das suas esperanças felizes. Pela primeira vez, sente dificuldade em aplicar castigo aos culpados. Para não sucumbir de dor e desespero, ora ao Senhor em busca de proteção e amparo
de forças para não fraquejar na energia e na dureza de suas deliberações. À noite, adormece, sonha que se encontra em agradável lugar, rodeado de amigos a quem confidencia suas desilusões. Ninguém lhe responde as palavras doloridas, afastam-se discretamente, dando passagem à luminosa figura envergando uma tonga negra. O recém-vindo senta-se ao seu lado e, depois de cumprimentá-lo, afável lhe diz: Vim ajudar-te. Tua rogativa comoveu-me. José Justino, confortado, começa a desfiar suas mágoas quando o outro o interrompe. Sei de tudo. Devo dizer-te, a bem da tua felicidade, não tentes julgar ninguém. Perdoe José, recebe tua filha de braços abertos e ensina a amar-te mais pela bondade e pela compreensão do que pelo temor. Abraça o teu filho e buscar orientá-lo com amor e segurança rumo à vida honesta que sempre viveste. O velho fazendeiro estava boquiaberto. Um juiz a dizer-lhe que pactuasse com o erro, que perdoasse, apenas pôde articular. E a justiça? Não estarei sendo conveniente com o erro? Não é possível perdoar. Minha formação moral o impede. A Deus compete a verdadeira justiça. Acorda para a realidade, José. Esquece os vícios do passado, como eu, tu foste juiz em encarnação anterior, rigoroso e cumprindo à risca a lei humana, cometeste muitas injustiças. Condenaste um pobre homem que furtava para dar o pão aos seus filhos, e alguns anos de prisão, depauperado, o infeliz não suportou a prisão e veio a desencarnar pouco depois, deixando órfão um filho menor que só e abandonado, fraco, irrefletido, entregou-se a toda série de loucuras, desencarnando ainda jovem e em precaríssimas condições. A esposa, para manter o lar, agora abandonado, escorregou para a prostituição, desesperada e ainda incapaz de vencer honestamente a sua prova. Fez ligeira pausa, observando serenamente a fisionomia de José Justino, que o remorso ensombrava, continuou. Deu-te o Senhor nova oportunidade de refazeres o mal praticado, recebendo em teu próprio lar, como teus filhos, a esposa e o filho do homem que rigorosamente condenaste, para que, com amor e paciência e compreensão e tolerância, lhes ensinasse novamente o caminho reto. Queres agora fugir à tua responsabilidade? José Justino, envergonhado, sentindo-se arrependido, deixou pender a cabeça entristecido. O outro, abraçando-o com carinho, continuou. O respeito é uma grande virtude quando advém do amor e da confiança mútua, mas, quando imposto pelo terror e pela rigidez de princípio, torna-se veículo da hipocrisia e da desilusão. Aprende a perdoar. José, Aprende a perdoar, José, e tudo se resolverá. E no dia seguinte, ao acordar, José Justino surpreendeu a esposa, solicitando humildemente perdão e mandando buscar os 2 filhos, Marcos Vinícius. Então, esse evangelho de hoje veio bem a calhar também. Essa história desse livro, da Zíbia, veio a calhar bem com o evangelho de hoje, a família corporal e a família espiritual. Então, esse pai de família, como em outra vida ele foi juiz, sempre rígido, quando ele reencarnou de novo, né? Ele trouxe essa coisa dele, dessa rigidez do tempo que ele foi juiz. Então, esse José Augusto não aceitava nada de errado. Né? Não aceitava que ninguém cometesse erro. Ele era rígido, exigia respeito
E com isso, as pessoas tinham medo, a esposa tinha medo, os filhos tinham medo, né? Porque ele era muito rígido. Então, quando a filha ficou grávida, a mãe mandou para longe, né? Para não aborrecer o pai, ele não ficar sabendo. Tanto que eles procuravam fazer as coisas de maneira a não trazer nenhum aborrecimento para ele não ficar nervoso, não querer ali, né, ser rígido. E o filho que envolveu com uma mulher casada pareceu um chantagista, querendo mostrar as fotos para o marido, exigindo dele dinheiro, né? Então, quando o José Justino descobriu que a filha teve um filho e que o filho estava sendo chantageado, ele ficou irado, né? Botou a filha para fora de casa, botou o filho. Então, ele era rígido, ele não tinha aprendido aquela coisa ainda, assim, da paciência, da compreensão, do perdão, de compreender que todos nós somos seres humanos e que todos nós erramos, ainda vamos errar muitos. Não somos santos, não somos anjos. Um dia seremos, mas por enquanto não. Por enquanto, nós somos seres humanos que estamos caminhando aqui na Terra, procurando aprender, errando, acertando. Então, quanto mais a gente acertar, melhor para a gente sofre menos, né? Mas esse irmão aqui, ele gostava de fazer as coisas certas. Ele gostava de andar, como se diz, andar ali na linha. José Justino gostava de andar na linha, fazer as coisas tudo certo e não aceitava que as outras pessoas errassem. Não aceitava, ele era rígido e castigava quem errava. Então, como ele ficou muito decepcionado quando ele soube o que aconteceu, culpou também a esposa, né? Que ali ela ficou sofrendo, porque com certeza ele ficava na cabeça dela: a culpa é sua, a culpa é sua. Ele ficou desiludido, porque ele tinha muita esperança no futuro do filho dele, né? Todos os pais fazem planos para os filhos. Então ele ficou muito desiludido, mas ele orou a Deus pedindo força e foi levado quando dormindo, né? Quando o corpo dele dormiu, o espírito dele foi levado no plano espiritual e lá ele encontrou com outro juiz que explicou a ele que ele foi muito rígido na sua outra reencarnação, que ele foi um juiz muito rígido, e que um pai de família que roubava para levar comida para dentro de casa foi preso, condenado. Ele foi muito rígido com aquele homem, que não precisava agir exatamente daqui. Ele não era um criminoso, ele estava roubando para levar alimento para a família. Então, que ele foi tão rígido, mandou prender o homem acabou morrendo na prisão. E a esposa que tinha um filho, não sabendo como sozinha dirigir, educar aquele filho se perdeu pela vida, né? E ela foi prostituir para ganhar dinheiro para poder continuar vivendo, né? Ainda mais nos tempos lá atrás, lá as mulheres dificilmente conseguiam encontrar um emprego e muitas das vezes que perdiam o marido iam prostituir, porque não conseguiam emprego, não tinha como educar os filhos, não tinha ajuda. Então o único jeito que elas achavam era prostituir para ter algum dinheiro para pôr comida dentro de casa. Então, o que aconteceu? Quando José Justino reencarnou de novo, ele veio trazendo tudo aquilo com ele, de ser rígido, de castigar quem erra. Ele trouxe essa tendência com ele. Mas claro que ele também trouxe essas tendências boas, porque ele era um homem honesto, gostava de fazer as coisas certas, né? Ele recebeu a mulher do homem que ele mandou prender e aquele filho que havia se perdido era o filho dele. Recebeu ele de novo no seu lar, para quê? Para ajudá-los a encontrar o caminho certo, educá-los nas coisas certas, honrada. Só que ele era rígido demais. Então, as pessoas devem amarem umas aos outras pelo respeito, pelo carinho e não pelo temor. Quando a pessoa é muito rígida, os outros obedecem mais por medo, mas não ama, obedece por medo, né? Mesmo que ama, fica com muito medo do pai e da mãe. Os filhos não têm que ter medo do pai e da mãe, tem que respeitá-los. Então ele recebeu aquela mulher e aquele filho para dar amor, carinho e ensiná-los o caminho certo. Graças a Deus que através do sonho ele encontrou lá com o irmão que fez ele relembrar tudo isso e ele mudou de ideia, pediu perdão à mulher e mandou buscar os filhos. Então,
A rigidez muitas vezes faz a pessoa cometer muitos erros, muitos erros, né? Tem uma história que eu li uma vez, que um pai de família foi numa padaria e roubou pão para levar alguma coisa para os filhos comer, a esposa, né? Aí ele foi preso também por causa de ter roubado pão para a família. Aí o dono da padaria pegou, foi lá e reclamou, né? Prendeu o homem, foi lá e reclamou que chamou a polícia para aquele homem porque ele tinha roubado pão na casa dele. E o juiz pegou, o que o juiz fez? Assim, pois é, ele roubou para alimentar a família que estava passando fome. Pois agora ordeno e condeno a você, que de hoje em diante você vai dar pão para esse homem todos os dias da vida dele, para ele levar para casa para alimentar a família. Então prendeu o homem que roubou o pão, porque aquele juiz foi justo, compreendeu que aquele pai com certeza não conseguia emprego e desesperado roubou o pão porque estava vendo a família passar fome. Ele não foi como o José da história, né? Que mandou prender logo. Então ele foi justo. E se você mandou prender um homem porque ele roubou pão para matar a fome da sua família, então agora de hoje em diante você vai dar pão a esse homem todos os dias da vida dele. Ele foi um juiz justo, né? Porque infelizmente tem muito disso. Às vezes tem uma outra história também que eu li, que um homem com a mulher doente passando mal foi na farmácia comprar remédio, pegou o remédio, deu só um pouquinho de dinheiro que não tinha o resto, saiu correndo e também foi preso por ter roubado o remédio. Então, a gente precisa ter a nossa consciência ligada a Deus, a Jesus, sobre os ensinamentos de Jesus, para a gente não ser tão rígido, nem conosco, nem com os nossos irmãos, porque nós erramos, devemos também nos perdoar e compreender que a vida não dá passos largos. A cada reencarnação é uma oportunidade para a gente aprender e evoluir. E se errarmos, vamos nos perdoar e compreender e nos esforçarmos para não cometer mais aquele tipo de erro, se a gente sabe que aquilo está errado. Então devemos nos perdoar e perdoar aquele que comete erros também conosco. E todos nós erramos, sim, por ignorância, por falta de conhecimento. Então, quando nascemos, nós trazemos uma bagagem da vida espiritual. A nossa vida atual é reflexo de tudo aquilo que nós já vivemos desde que nós somos criados. Então, todos nós temos talentos, temos defeitos. Então, vamos fazer os nossos dons, que é do bem e do amor, crescer e diminuir os nossos defeitos, os nossos erros. Assim, um dia nós vamos chegar a Jesus, como seres moralmente e espiritualmente evoluídos. E vamos dar graças a Deus. Obrigado, Senhor. Estou lutando, estou vencendo os meus defeitos. Graças a Deus, Senhor. Dai-me força aí para me continuar no caminho do bem e não errar mais. Com certeza Deus vai ouvir. Obrigado, Senhor, por mais esse dia. Que assim seja.